voltar a falar aqui com o Thiago Silva. Thiago Silva, essa é a pergunta que fica. Primeiro, quem é a verdadeira esposa do Paulo? E segundo, a investigação. Porque a gente está falando aqui de uma trama, de tudo o que aconteceu, mas nós temos que lembrar que tem um homem que foi assassinado, que foi morto dentro de uma delegacia de polícia por policiais militares lá na cidade de São Paulo. Pelo menos 5 tiros e um desses tiros nas costas, Thiago Silva. Ou seja, vamos falar também dessa morte dentro da delegacia que precisa ser investigada, né? E um desses policiais, campeão de jiu-jitsu no estado de São Paulo, viu, Bitar? Essa informação que o Cidade Alerta Paraná foi atrás. Ele é abordado por 4 policiais militares. Dentre esses policiais militares, lá puxada a ficha desses policiais, tem um lá que é campeão em jiu-jitsu. Quer dizer, o cara tem a manha da imobilização. Porque utilizar a arma de fogo para neutralizar o Paulo oferecia, assim, um risco tão grande ao ponto dele receber 5 tiros e tiros na região das costas? Essa é a grande pergunta. Já já a gente vai trazer uma outra contradição aqui apresentada pelas 2 mulheres do Paulo, mas antes vamos falar então da investigação na Delegacia de Defesa da Mulher do estado de São Paulo, para onde o Paulo foi após a Juliana ameaçar, registrar no boletim de ocorrência contra ele. Ela vai até a delegacia, aí depois ela teria prestado uma queixa lá contra o Paulo, aí ela liga para o Paulo e fala, venha me buscar na delegacia, ele vai na delegacia e acaba morrendo. Toda a delegacia no estado de São Paulo, a gente fez um contato lá com a Record São Paulo e as delegacias do estado de São Paulo, porque a gente conhece a realidade nossa aqui do Paraná, mas as delegacias lá em São Paulo existem câmeras de monitoramento e essa ação foi filmada. As câmeras corporais dos policiais também registraram a abordagem, só que essas imagens não foram divulgadas. E o que as duas, tanto a Samara como a Juliana, e aí ninguém discorda, é que elas querem uma investigação mais aprofundada em relação à morte lá em São Paulo. Como explica o advogado da Juliana, o Dr. Nilton Ribeiro, e você acompanha agora aqui no Cidade Alerta. Segundo informações, esse rapaz recebeu tiros pelas costas. Estava desarmado, dentro de uma delegacia de polícia, onde se imagina que tem segurança máxima, numa delegacia de polícia que devem haver câmeras. Então, a situação é muito nebulosa. Nós vamos entrar agora no caso, a partir dessa semana a gente entra no caso, para desvendar o que está acontecendo e o que aconteceu. É isso, os advogados então pediram, tanto o advogado da Samara como o advogado da Juliana pediram lá as câmeras para saber efetivamente quem começou a briga dentro da delegacia que terminou com a morte do Paulo Henrique Pinheiro. E tem um outro detalhe nessa investigação aí, nessa trama, nesse triângulo amoroso. Samara disse ser esposa de Paulo desde 2012. Juliana disse estar com ele há pelo menos 1 ano, que estavam separados já Paulo e Samara de corpos, que a Samara foi embora para Manaus e que a Juliana, há mais ou menos 1 ano, já estava então tendo um relacionamento. Em maio desse ano, inclusive, os dois moravam juntos. A família, inclusive, do Paulo, diz que a Juliana a família do Paulo considera a Juliana como atual companheira. A Samara conversou com a gente e disse, eles consideram porque eu não tinha um bom relacionamento com minha sogra. E você acompanha agora o que a Samara justifica para que a família do Paulo considerasse, então, a Juliana como atual companheira. Eu e meu marido nos separamos, pode ser de corpos, sim, de corpo, mas ele vinha para Manaus constantemente. Agora, se ela diz que morava com ele, né? Se ela diz que ela estava com ele, ok, ele também mentiu para mim. Porém, que ela seja uma mulher honesta e saiba que os móveis que estavam naquela casa eram meus. Dezembro de 2023, vai fazer 1 ano atrás, ainda nem fez, vai fazer 1 ano atrás, 11 meses atrás, novamente ele me pediu para voltar, me suplicou, pediu um monte de coisa e eu voltei
para Curitiba, para aquele apartamento que eu havia escolhido, inclusive. Minha sogra não, a mãe do Paulo, ela foi na outra emissora dizer essa menina estava certa. Sabe por quê? Porque ela não quer que suje a imagem do Paulo. Na própria declaração da delegacia, ela mesma diz que ela está com ele há 2 anos. Data, inclusive, da conversa que o Paulo me confessa da traição dele, ainda me diz que ele ficou com ela no dia 25/11/2022. Iria fazer 2 anos. Então, sim, ela era amante dele. Essa empresa que ela diz que é dela, que está no nome dela, ela sabe também. Ela nunca teve participação nessa empresa. É isso, essa então é a justificativa da Samara, explicando por que então que eles estavam considerando, a família do Paulo considerava a Juliana como atual companheira. Mas olha, Bittar, a gente foi atrás de saber informações do paradeiro do dinheiro, da onde vinha esse dinheiro, que dinheiro era esse das empresas do Paulo Henrique Pinheiro. A gente foi atrás de saber exatamente quem é a Samara, quem é a Juliana, quem era o Paulo Henrique, e você vai se surpreender. Olha, no meio desse caminho todo aí tem envolvimento até com o crime organizado. É, a história, quanto mais você vai mexendo ali, mais coisas aparecem. E garanto, Bittar, fica esperto, fica colado aqui no Cidade Alerta, porque eu preparei uma matéria especial contando quem é quem na ordem do dia. E já já você vai ficar de cabelo em pé com o que a gente vai revelar aqui no Cidade, Bittar. Thiago Silva, vou ter que pedir desse jeito a pipoquinha de novo de sexta-feira, porque eu acho que tanto eu como quem acompanha aqui o Cidade Alerta não quer perder essa história de jeito nenhum, até porque eu tô sabendo que até visitinha íntima dentro da penitenciária tava tendo, tráfico de drogas, prisão. Daqui a pouquinho, Thiago Silva, eu quero ver tudo que você preparou aqui pro Cidade Alerta, que você só vê aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa história.